Olá, gente, tudo bem? Como é que estamos? Espero encontrá-las bem, se cuidando, para que a gente possa, como sempre, né, tenho trazido aqui, passar por essa fase, passar por esse momento e superar mais essa crise e poder, no futuro próximo, se encontrar e se abraçar. Eu me chamo Rafael Rolim, sou arte educador e brincante, professor aqui da oficina Grupo Folclórico e faço parte do projeto Minha História, Minha Vida, Vencendo o Preconceito com Arte, que é um projeto aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura do Instituto Chico Mota, com patrocínio da PCU-PVC e da Autopeças Padre Cícero. Estamos mais aqui, mais um encontro para poder conversar um pouco e trocar um pouco de nossos conhecimentos, do que eu posso contribuir com a cultura. E aí, hoje nós vamos adentrar numa outra manifestação, uma nova manifestação que a gente ainda não falou muito, que é a ciranda, são as cirandas. Viemos, de uma trajetória aí fazendo sempre essa retrospectiva, para quem não está acompanhando desde o começo, estudando as manifestações da cultura popular tradicional do nosso país, principalmente do Nordeste, mas também e também do Ceará, tentando contemplar aí toda essa grandiosidade que tem a nossa cultura e essa diversidade, Diversidade essa que está em todo o Brasil, e como minhas referências são muito ligadas ao Nordeste, que é aqui de onde a gente está falando, do Ceará, e as minhas pesquisas, boa parte delas, foram realizadas aqui no Nordeste, a gente tem trazido algumas referências nordestinas, portanto, porque é a região do Brasil que eu mais pesquisei e que eu tenho talvez aí maior propriedade para poder trazer para vocês essas informações, uma parte da história, da memória, para que a gente possa ir construindo aí ao longo das aulas esse conhecimento, sobre o nosso folclore e sobre a nossa cultura. O vídeo de hoje, a aula de hoje, como eu já falei, vai falar um pouco da ciranda, que é uma manifestação tradicional da cultura popular, da oralidade. Cirandas que ficaram muito famosas, a partir do estado do Pernambuco, e aí mais uma vez trazendo a referência aqui de Pernambuco como um estado que ao longo dos últimos anos, principalmente das últimas 2 décadas, vem investindo muito em valorização da cultura popular. Isso eu também já trouxe em outros momentos, nas aulas anteriores. E é de muita importância para a gente trazer essas referências como o estado do Pernambuco, porque isso pode servir, e que sirva de exemplo para os outros estados, O Ceará hoje, de onde a gente está falando, tem na frente da Secretaria de Cultura um professor, historiador, educador, que é o Fabiano Piuba, e que tem olhado com muito carinho e muito cuidado, para as nossas manifestações, para a nossa cultura, tem valorizado e dado apoio, às nossas manifestações tradicionais. Isso é muito importante. Antes de chegar na ciranda em si, vale a pena trazer algo que eu ainda não falei aqui por mais tempo, mas eu tenho sempre sinalizado o papel dos mestres e das mestras da cultura. E aí aqui no Ceará a gente tem uma iniciativa que já vem de mais de uma década, que são os tesouros vivos. Os tesouros vivos são mestres e mestras da cultura popular, da nossa tradição folclórica, do nosso folclore brasileiro, e que eles são reconhecidos
reconhecidos pelas suas práticas, pelos seus saberes e pelos seus fazeres, sempre relacionado à cultura, né? A alguma manifestação cultural, seja ela artística no sentido das linguagens mais tradicionais, né? Da dança, das danças populares, do teatro popular. Aí a gente pode pensar aqui, né? Mestres da cultura que foram já agraciados, né? Da família Aniceto, que a gente trouxe lá nas primeiras aulas, né? Mestre Raimundo, Aniceto. Se a gente for para os primeiros encontros, né? A gente tem ali também mestres de reizado, que foram também agraciados com esse título, né? Que é um título que não fica só num pedaço de papel, né? É um título que ele vem escrito, né? Que é um mestre do notório saber. E esse título de notório saber, ele foi encomendado pela Secretaria de Cultura em parceria com a Universidade Estadual do Ceará. E hoje a chancela, né? O carimbo, ou seja, quem emite esse título, quem dá esse aval, esse título de que essa pessoa é um mestre, é uma mestra da cultura, é uma comissão científica, né, uma comissão de artistas, e que tem a chancela da UES, da nossa universidade estadual. E isso, por exemplo, uma das possibilidades que isso dá é para que esses mestres e mestres da cultura, por exemplo, possam atuar dentro das universidades, possam atuar de forma legal, legalizada, no sentido, inclusive, de poder receber recursos da universidade, porque ainda temos esse academicismo, né, da universidade, que para um professor dar aula ele precisa de uma graduação, de um mestrado. E é verdade, para um professor de carreira, né, que faz pedagogia ou algum tipo de licenciatura, ou que envereda pela docência, é necessário que ele tenha uma graduação mínima e alguns programas, né, e alguns institutos que ele possa também ter mestrado na área ou até doutorado. No caso dos mestres da cultura e das mestras, esse título garante que elas, sem precisar, essas pessoas que nunca às vezes frequentaram, né, muitas das vezes não frequentaram escolas, elas possam ministrar aulas naquela área de conhecimento que ela tem, que é, no caso aí, como eu trouxe aqui, o rezado lá dos discípulos de Mestre Pedro, né, o Mestre Antônio, que é o mestre do rezado, né, Mestre Antônio Ferreira Evangelista. Eu falei também da banda Cabaçal, dos irmãos Aniceto. Aqui nós temos uma série, são mais de 30, 40 mestres da cultura que hoje já estão no rol desses mestres e mestras, né? Tem a mestra, aí trazendo a referência feminina, né? Que eu vou falar já um pouco também sobre a Lia de Itamaracá Cirandeira, né? Aqui a gente tem a mestra vaqueira, a Dina Vaqueira, né? Que é uma das poucas vaqueiras que a gente tem no sertão, e ela é uma boiadora, né? Ela canta, ela aboia, ela conhece desse universo, filha de vaqueiro que era, né? Ou seja, voltando um pouco, né, nessa homenagem também que a gente está fazendo aqui a esses mestres, para trazer essa importância, essa valorização, tanto, né, do público, que isso fica muito claro nas apresentações, né? São sempre apresentações muito lotadas, cheias de gente querendo assistir esses mestres e mestras, mas também é uma forma de reconhecimento do Estado, e aí o Estado do Ceará reconhecendo essas pessoas, esses mestres e mestras, por tudo que eles fizeram, né? Muitas vezes uma vida inteira de dedicação à cultura, uma vida inteira de dedicação àquela manifestação que ele às vezes aprendeu, né? Com o avô, com familiares, com amigos, né? E que ele vai perpetuando, fazendo com que a cultura, de alguma forma, seja preservada, mas não só isso, né? Seja reatualizada, né? Sendo refeita, né? Buscando ressignificar nos tempos atuais aquilo que muitas vezes esses mestres e mestras aprenderam 30, 40, 50, às vezes até 70 anos atrás, e que ainda hoje, como o mestre Aldenir, que já vai fazer aí, o mestre Aldenir, que é do Crato, tem um reizado lá, tem um grupo de reizado de Congo, a gente já falou nele aqui,
Mestre Aldemir tem mais de 60 anos de reizado, né? Não há dinheiro nenhum que pague isso, não há título nenhum, né? Mesmo que venha como um reconhecimento que dê conta de toda essa bagagem, né? de todo esse aprendizado. Porém, também eles têm aqui um salário, então cada mestre também passa a receber para o resto da vida, né, de forma vitalícia, um salário mínimo, como uma forma também pecuniária, né, em dinheiro, que todo mundo precisa pagar as contas, se alimentar, e nem só de reconhecimento vive o artista, né, precisa de ter o cascalho, né, o dinheirinho caindo na conta para poder valorizar. E a gente sabe também que ao longo dos tempos essas manifestações foram subvalorizadas, né? Nunca recebem talvez os cachês necessários, né? São muitos brincantes. Você pega uma quadrilha, né? Uma quadrilha é diferente de um cantor que vai fazer um show, né? Ele sozinho, às vezes ele é a banda, 5, 6 pessoas, mas o pessoal da técnica, uma quadrilha, são 30, 40 adolescentes, jovens, né? Adultos e crianças muitas vezes. E como é que você faz o pagamento disso, né? Como é que você consegue quantificar quanto é que vale isso, né? Então, assim, não há dinheiro que pague, como eu estava falando, o trabalho desenvolvido ao longo de décadas por esses mestres e mestras, porque o que eles fazem e fizeram, né? Fizeram e fazem pela nossa cultura é impagável, né? Não tem preço, é de uma importância que vai ficar. E que bom também, de alguma forma, que a gente esteja vivendo um processo, mesmo que nesse período pandêmico, que aí não tem nada de bom, mas de alguma forma, de um acesso às tecnologias, né, que eu também já trouxe isso de alguma forma, que faz com que a gente consiga fazer o registro desses saberes ancestrais, né, dessas técnicas que são passadas, né, de pai para filho, e que hoje a gente tem a possibilidade de gravá-las, né, de forma mais caseira mesmo, mas como um registro, uma memória, um documento que fica para a história. E muitas vezes a gente percebe que por falta de acesso a essas tecnologias, né, ainda nos sertões aí, no sertão profundo, né, do Brasil, a gente ainda tem muita dificuldade de acesso a esse tipo de tecnologia. Mas aqui a gente já consegue avançar um pouco. E aí, voltando para falar um pouco, né, da ciranda, e aí a gente vai ter também um bloco, né, muito provavelmente no próximo vídeo, a gente ainda vai continuar trazendo. Eu queria primeiro trazer a ideia dessa ciranda, né, que é uma dança. Como a gente falou no encontro passado sobre o coco, né, que a maioria dos cocos eles trabalham em roda, né, eles dançam. É uma dança circular, muitas das vezes, né? A maioria dos cocos que eu pude presenciar são dançados e tocados em círculo, né? Como eu falei, daquela referência da rua, da praça, da cultura do povo, né? De abrir a roda e ali no meio daquela roda é o palco, né? E a ciranda não foge a isso. A ciranda também tem esse formato, um formato que eles dançam em círculo. Aí das manifestações, talvez essa seja a manifestação que a gente vem falar aqui para vocês, que seja talvez a mais famosa no Brasil, né? O coco um pouquinho menos. A ciranda ganhou uma perspectiva, uma visibilidade muito, muito importante a partir exatamente desse movimento que aconteceu no Pernambuco, né? Que eu já falei aqui com o Chico Science, com outros artistas da cena cultural que vieram, né, valorizar esses saberes né, ancestrais. E aí a ciranda não fica longe disso, não fica distante, muito pelo contrário. A ciranda também foi uma das manifestações dessas artísticas que de alguma forma se viu nesses artistas e conseguiu se mostrar para o Brasil, né? Então a partir daí a mestra cirandeira maior, que é Lia de Itamaracá, fez participações em alguns shows, em alguns eventos, isso ainda na início da década de 90, e isso fez com que essa manifestação ganhasse uma repercussão nacional bastante interessante, o que fez com que a própria ciranda ganhasse também
todo o território nacional, e hoje a gente vê cirandas acontecendo em basicamente todos os estados do Brasil. É até comum você ver ao final de muitos eventos até acadêmicos, científicos, que tem algum tipo de programação artística. Eu não sei se vocês já perceberam, mas já deve ter participado, alguém com certeza já participou, que ao final desses eventos, muitas vezes as pessoas puxam, quando não no começo, ao final, né, puxam sempre uma ciranda para de alguma forma agradecer, celebrar aquele dia de trabalho, aquele dia de trocas. E a ciranda geralmente é esse lugar onde todos dão as mãos, e aí isso é muito importante, né, em tempos de ódio, né, ninguém soltar a mão de ninguém nesse sentido, apesar de que agora a gente tem que evitar, né, o toque, pegar nas pessoas, né, por conta da transmissão do vírus, mas fica aí a reflexão de que também esse lugar da ciranda como um espaço de juntar gente, de trocar energia, de se sentir fortalecido um no outro, né, um fortalecendo o outro. E é esse embalo que vocês veem, vocês vão assistir, né, também no vídeo que a gente vai passar ao final desse encontro de hoje, como é que se dá esse movimento. E assim, alguns brincadores, alguns dançadores, né, até pesquisadores, estudiosos da música e das manifestações da nossa cultura, trazem que, vocês vão ver no vídeo, que o passo da ciranda é um passo que a pessoa vai e pisa para frente e depois abre. Ela faz um movimento de andar, né, primeiro parado, mas é de abrir e fechar a roda, abrir e fechar a roda, e depois ela gira. Essa roda também gira, e também tem outros movimentos que a gente chama na dança de coreografias, que é quando faz uma espécie de serpente, né? Que as pessoas aí, o último solta a mão e ela vai girando e vai fazendo um serpenteado e depois forma a roda de novo para finalizar a música, para finalizar aquele ritual. E esse ir e vir, né, desse corpo, desse bailado, que alguns pesquisadores e músicos também, e os próprios brincadores da ciranda falam da relação com o mar. Então esse bailado é como se fossem as ondas do mar batendo na praia e voltando. E inclusive tem músicas que vão falar exatamente sobre isso, né? Sobre essa questão da relação do mar, né, com a ciranda, com a dança. Então assim, é como se esse embalo dessa dança, a caixa inclusive é uma percussão mais rufada. Vocês vão assistir no vídeo, né, vocês vão ver que é como se fosse o barulho do ronco do mar, né? Então tem uma relação, como eu também já trouxe, com o reisado e o sertão, com o coco e a praia, né, com as bandas cabaçais e a natureza, né? Agora, mais uma vez, vocês percebem que aparece esse elemento, a natureza, atrelado, né, diretamente ligado à cultura. Então, mais uma vez, se comprova, assim, a partir das minhas pesquisas, do que eu escuto, do que eu vivencio, das memórias desses brincadores, essa relação direta do homem, né, da cultura, com a natureza, e uma relação que a gente precisa olhar, porque geralmente são relações muito respeitosas, né? De muita devoção àquele, e de respeito a esses fenômenos, a essa natureza imensa que tem, por exemplo, o oceano, né? O mar é muito grande, né? Esse respeito que tem os cirandeiros, e não só os cirandeiros, né? Mas as manifestações que vivem próximas, ou que nascem, ou que brincam próximas, por exemplo, à praia, né? E aí esse bailado que eles dançam e que giram, remete um pouco desse lugar do mar, né? Dessa relação desse cirandeiro. E aí a maior cirandeira que tem, que é o clipe que nós vamos passar aí ao final, que é um pouco da trajetória e uma gravação de músicas da Lia de Itamaracá. E aí a Lia de Itamaracá eu vou deixar para contar um pouco mais
da história dela numa próxima aula, porque nós já estamos chegando aqui ao nosso momento de finalização desse encontro de hoje. Passa rápido, né? Eu penso que quando passa rápido, pelo menos para mim, é porque é prazeroso. E aí, num próximo encontro, a gente pode aprofundar um pouco mais sobre essa música, sobre essa musicalidade, sobre a história dessa mulher, uma mulher que é negra, né? Uma mulher que é referência na sua cultura. A Lia, além de ser exuberante, ela é imensa. A Lia tem quase 1,90 m de altura, 1,80 m de altura, uma mulherona que, quando ela chega no terreiro, no território, né? No palco, para fazer a brincadeira acontecer, é como se fosse uma espécie de entidade, uma rainha mesmo, uma rainha negra das praias lá de Itamaracá, que é a ilha que ela nasceu e vive até hoje, né? Nasceu, se criou e vive até hoje. Então vocês fiquem aí com esse vídeo, é um videoclipe que ele vai trazer exatamente essa relação da ciranda, da Lia cirandeira, né? Da Lia de Itamaracá, com a natureza, com o mar, com a praia, e com a música e com a dança. Beleza? Então vão lá no canal do Chico Mota, do Instituto Chico Mota, dão uma curtida, assistam ao vídeo ao final, divulguem e fiquem bem. Até a próxima. Um abraço. E os coqueiros abalar, eu queria ficar perto da minha morena, eu quero ver a cima naquele... Formiga come do que carrega. Lá não deu pra mim, cheguei aqui e inventei outra ideia. Só não cresci. Porque eu posso falar o que sinto. É uma palavra que o homem pode dizer. O homem, o mestre de ciranda e de maracatu, ele deve ser inventor, criador, compositor e autor. Ter a sua veia poeta e viver da deusa, tá ouvindo? Da poesia e viver de sua melodia. Eu saí de Nazaré porque era mestre de açúcar. As usinas compraram os engenhos. Aí o seu engenho queria que eu fosse para o eixo. Nunca mais limpei cana. Fui trabalhar numa pavimentação. Vem a Paulista, cidade das chaminés. Que só o nome dele faz o mundo estremecer. Sou filha do Baracho, o rei dos cirandeiros, que só o nome dele faz o mundo estremecer. Papai, quando morrer, se cobre o mundo de luto, sofre os cirandeiros bruto, que quer cantar sem saber. Papai, quando morrer, se cobre o mundo de luto, sofre os cirandeiros bruto, que quer cantar sem saber. A ciranda não parece com nada de maracatu. É as minhas duas funções. Maracatu é quente, maracatu é agarradinho, sendo dois mestres bons. E maracatu é quando um canta o outro cantar também. Como um samba que eu fiz, Bonita dos Touros, Bonita é um touro brabo.
correndo no mameleiro. Bonito é um bom vaqueiro, num bom cavalo amontado. Bonito é 4 pancadas, num terno de madrugada. 2 mestres bom agarrado e 8 pés amarrado. Outro, fui dar um samba pesado, mas pororoca no brejo. Mandei esquentar o terno logo às 3 horas da tarde. Os meninos de condado, acostumados em samba solto, me viram amarrando 8, ficou todo admirado. O terno, já tudo cheio de pau, com vontade de brincar. Tem que beber, farrar, saber traquejar, não querer ser mais do que os outros, arrumar amigo. Na hora de se agarrar, é aqui mesmo. Ou canta bom ou apanha. Quando termina a brincadeira, abraça o outro. Mas naquela hora, menino, é pau. Você era muito namorador? Eu só não achava com quem. Me lembra de meus 18 anos, quando eu pensava somente em namorar, sem pensar que a velhice um dia vinha me atrapalhar. Hoje eu vivo na beira da praia, só ouvindo as pancadas do mar. Minha vida não é mais aquela, agora só é ciranda. Hoje eu vivo na beira da praia, ouvindo as pancadas do mar. Minha vida não é mais aquela, agora só é ciranda. Aposentado como um velho, ainda dou graças a Deus. Tanto que trabalhei, porque quem botou ciranda no comércio foi eu, dentro do Recife. E quanto mais grande, mais cortava um taco de meu pão, de povo. Agora eu fico bem satisfeito, porque morro, meu nome fica na história. Como um rei sem coroa.